Anteriormente, em nossa série de vídeos sobre a Idade do Ferro, a Síria dominou o Oriente Médio e fez de Israel e Judá estados tributários. Fique agora com a história do fim do Reino do Norte. Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde você encontra a história contada sob 7 perspectivas, sendo elas a história, teologia, arqueologia, ciência, antropologia, filosofia e arte. Curta, compartilhe e se inscreva para este e outros vídeos. Acione o sino de notificações para receber avisos dos próximos episódios e confira outros temas em nossas playlists aqui do canal. Uma nota de errata sobre o último vídeo: na verdade, Salmanaser V reinou por 5 anos antes de Sargão II, e durante este período de transição entre os dois governantes se passa a história da queda de Samaria, que contaremos neste vídeo. Segundo o pacto feito entre Deus e Israel, prescrito em Levíticos e Deuteronômio, Israel havia traído sua relação com Deus, acarretando em juízos crescentes que culminariam com a deportação e escravidão para fora da sua própria terra, devolvendo-os para o estado de onde Deus os havia tirado antes da aliança no Sinai. Os últimos reis de Israel foram uma vergonha tão grande que o profeta Oséias, falando em nome de Deus, os define como reis ilegítimos e usurpadores. Abre aspas, eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Fecha aspas, Oséias 8:4. Pouco depois de 727 a.C., o último rei de Israel, igualmente chamado Oséias, não suportou os tributos cobrados pelos assírios, se aliou a uma coalizão rebelde que contava com a promessa de ajuda do Egito. Isso tudo ocorria durante a fraca e confusa 23ª dinastia do Egito, um período de vários governantes reinando ao mesmo tempo em locais diferentes do Egito. Acredita-se que o governante do Egito mencionado na Bíblia como So seria o mesmo mencionado nas crônicas do rei Sargão da Síria como Sibnu, chamado de o Tartã do Egito. A arqueologia tem peças no Museu de Berlim de um rei passageiro do Egito chamado Sibnu. Mas, na sequência, o Egito foi invadido pelos cuxitas, que estabeleceram os chamados faraós negros da Núbia. O socorro do Egito nunca viria porque o Egito tinha os seus próprios problemas. Sabendo da conspiração, Salmanaser V da Síria enviou uma expedição punitiva, em especial contra Samaria. Foi um longo, cruel e cansativo cerco de 3 anos, esgotando as forças do povo dentro de Samaria até que a cidade caiu. Salmanaser V disse ter iniciado o cerco, mas a Bíblia não diz o nome do rei que a tomou. As crônicas babilônias reivindicam o feito ao seu sucessor no trono, Sargão II, que assumiu depois da queda de Samaria em 722 a.C. Provavelmente ele era o general das tropas assírias e assumiu o trono logo depois. Os assírios deportaram a população de Samaria para países estrangeiros, fazendo outros povos listados em 1 Reis 17 morarem na região de Samaria, sendo principalmente babilônios e sírios. A mistura religiosa e étnica resultou na formação dos samaritanos. Então, onde estão as 10 tribos perdidas de Israel que foram deportadas? A primeira leva do Reino do Norte foi transportada por Tiglat-Pileser III. Alguns anos depois, em 722, Samaria foi arrasada e o Reino do Norte chegou ao fim. Outras levas ocorreram décadas depois no Reino do Sul, levando cativos para a Babilônia pelos caldeus, e finalmente, depois do reino de Judá retornar a Jerusalém, foram novamente dispersos no que é chamado de diáspora, no ano 70 d.C., pelos romanos. Fora isso, cita-se também que os judeus eram extraordinários comerciantes e já tinham comunidades por todo o mundo muito antes do nascimento de Cristo. Veja que Paulo, por exemplo, quando viajava pela Ásia e pela Europa, iniciava seu trabalho pregando aos judeus e depois aos gentios. Isso antes da destruição de Jerusalém,
o que prova que a presença judaica já estava espalhada pelo mundo desde a Era Clássica, ou seja, nem toda a comunidade judaica pelo mundo é necessariamente descendente de cativos, mas muitos judeus que encontraremos pelo mundo descendem também das tribos do sul e de sua diáspora pelo mundo. Além do paradeiro das 10 tribos, a questão judaica, ou a existência de um povo descendente do reino de Judá sem uma pátria, foi um problema decorrente ao longo de toda a história antiga, desde a diáspora até a formação do moderno Estado de Israel. Em 1649, Manasseh ben Israel, um judeu português influente na política europeia, fez um pedido a Oliver Cromwell, que liderava o parlamento da Inglaterra contra o rei Charles I, para permitir a ida dos judeus à Inglaterra num movimento messiânico que uniu interesses com expectativas escatológicas dos cristãos ingleses envolvidos em disputas políticas internas, que acabaram interpretando isso como a volta de Jesus, que a cultura popular da época estimava para 1666, devido a este ser um número associado com o Apocalipse. Judeus queriam uma terra livre para morar e cristãos acreditavam que um reino terrestre viria para substituir o indesejado reino do rei Charles I. Os elementos sociais estavam prontos e foram alimentados com um entendimento parcial das profecias, resultando em expectativas erradas. Foi então que Manasseh ben Israel publicou a ideia de que os povos do Novo Mundo poderiam ser as tribos perdidas. A ideia fomentou, pois a descoberta da América e sua população nativa parecia inexplicável. Nada se sabia de onde vieram os índios e, para quem só conhecia a lista das nações descritas por Moisés, os nativos americanos precisavam ter vindo de algum lugar, portanto parecia muito lógico serem as misteriosas tribos perdidas. A tese foi amplamente abraçada por missionários britânicos que queriam converter os povos nativos e abrir caminho entre o preconceito que existia para com estes. A teoria foi sendo popularizada até o século XIX e quando surgiu o Livro de Mormon nos Estados Unidos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, expandiram a ideia que, de acordo com o livro do seu profeta Joseph Smith, um grupo de judeus migrou para o Novo Mundo antes da destruição de Jerusalém, formando uma civilização antiga. A suposta civilização defendida pelos Mormons nunca recebeu qualquer evidência arqueológica e em 722 a.C., quando as 10 tribos foram dispersas, já havia séculos de civilizações e tribos nativas em todas as Américas, inclusive a cultura maia em crescimento. Ou seja, americanos nativos já existiam muito antes de existir um reino de Israel, e há provas arqueológicas irrefutáveis para isso. Só para ter uma ideia, em 722 a.C., quando as 10 tribos foram deportadas, elas eram uma cultura da Idade do Ferro, que possuía ferramentas de metal e escrita muito bem desenvolvida, enquanto os americanos, achados na época de Colombo, quase 1000 anos depois, ainda viviam na Idade da Pedra e a única escrita era hieroglifos sem relação com as letras do alfabeto semítico. A diferença tecnológica é tão grande que prova que a separação entre povos do Velho e Novo Mundo foi ainda na pré-história, antes da popularização e domínio dos metais, e nunca mais ocorreu em grande escala de migração até a chegada de Colombo. Mas teorias sobre os indígenas não eram exclusividade dos Mormons. Aliás, muitos evangélicos ainda propagam, embora não tenham qualquer apoio da Academia Teológica Evangélica. Trata-se de um fenômeno de lenda urbana. Na internet circulam interpretações e leituras bíblicas estapafúrdias, desrespeitando totalmente a hermenêutica protestante, como por exemplo dizer que os mexicanos seriam descendentes de Isacar, descrito profeticamente como jumento de fortes ossos que suporta cargas, e aplicar isso como uma profecia descrevendo os mexicanos que, segundo tais intérpretes, se sujeitam a trabalho servil nos Estados Unidos. Este é um exemplo do desserviço gerador de etnocentrismos e preconceitos que enxameiam as teorias infundadas de pessoas que buscam algumas explicações
sem ter qualquer metodologia. O golpe aniquilador na teoria das 10 tribos como indígenas veio quando o mundo moderno descobriu marcadores genéticos que podiam ser mapeados e comparados. Os testes mostraram que as mais diferentes tribos nativas americanas descendem de caçadores nômades que migraram a partir da Sibéria, com quem partilham muitos hábitos e religião além do DNA. Caso existisse uma ancestralidade semita no sangue indígena, ela seria detectada, mas não há nada de um no DNA do outro. Mas esta não foi a única teoria. Alguns destes ingleses também desenvolveram uma teoria de que eles próprios seriam as tribos perdidas, descendentes dos povos citas e cimérios, que vizinharam com as tribos perdidas durante o cativeiro nas fronteiras da Assíria. Este engenhoso malabarismo de verdade e mentiras foi popularizado no século XX por Herbert W. Armstrong, um fundador da Igreja de Deus Mundial, que espalhou a teoria de que o sucesso do Império Britânico e a prosperidade dos Estados Unidos se devia ao fato de que os anglos recebiam as bênçãos de Israel. Mas apesar dos citas da Ásia e os germânicos e celtas da Europa terem ancestrais comuns, os indo-europeus, ancestrais dos citas que viveram vizinhos da Síria, foram para a Europa por volta do segundo milênio antes de Cristo ou antes. E quando Samaria caiu, celtas e proto-germânicos já estavam por toda a Europa. Eis o exemplo de como o desejo de pertencer a uma suposta bênção e justificar a sua própria história e poder leva pessoas a lerem o que querem e não o que o texto diz. E seu desconhecimento de história leva a anacronismos diversos tentando reconstruir o passado. E o mesmo problema ocorrido neste caso com os brancos ocorre em outros povos ao tentar justificar sua história. Vitórias e injustiças por meio de apropriação de profecias clássicas que só dizem respeito a Israel em um momento específico de sua história antiga. Algumas comunidades judaicas africanas podem realmente ser descendentes de judeus de Judá, e sabemos que muitos foram para a África depois do ano 70 d.C., mas isso também não quer dizer que todos os africanos são os verdadeiros hebreus. A África já estava muito bem povoada quando algumas colônias judaicas chegaram por lá. Mais uma vez, textos da Bíblia falando sobre a deportação ou a escravidão são encaixados na história dos escravos levados para o Novo Mundo, tentando identificar africanos escravizados como a tribo de Judá. Muitas vezes ideologias políticas e sociais se apoderam destas teorias e criam narrativas embaladas pela comoção social de injustiças cometidas no passado. Mas as injustiças cometidas com determinados povos, ainda assim, não tornam verdade determinada teoria, coisas que nem ocorreram na história dos judeus e nem estavam preditas na Bíblia. Pelo mais que judeus tenham sofrido perseguições e africanos tenham sido injustiçados, judeus nunca viraram os africanos que foram levados escravos para a América. Os africanos já estavam na África muito antes de existir uma tribo de Judá. Tudo isso não passa de devaneios, falta de informação e problemas históricos sociais mal resolvidos que geram uma leitura totalmente tendenciosa de textos alinhados a gosto e totalmente fora do contexto. Algumas tribos africanas de lugares como África do Sul, Gana, Nigéria, Sudão e Etiópia reclamam ser as tribos perdidas, mas como vimos na história, quando Samaria foi destruída em 722 a.C., os assírios deportaram Israel para a própria Assíria, e neste momento assírios eram inimigos do Egito, portanto os cativos nunca seriam levados para a África, cuja porta de entrada era o próprio Egito. Os Beta Israel ou judeus etíopes, por exemplo, provaram ter traços judeus em seu DNA, mas o rastreamento genético estimou a ancestralidade dentro da era cristã muito distante da destruição de Samaria, 1000 anos antes. Ou seja, os Beta Israel podem ser uma comunidade que tem alguns ancestrais judeus, mas não são das 10 tribos. Em 1973, muitos rabinos reconheceram os Beta Israel como judeus, mas ninguém os identificou como uma das 10 tribos.
lembrando que definir quem é judeu cabe muito mais ao próprio judaísmo do que aos evangélicos e todos aqueles que querem reclamar sua ancestralidade. Devem se reportar a testes de DNA e não a aparência física ou sobrenomes que podem ser apropriados com o tempo. Seria óbvio procurar as 10 tribos perto do Oriente Médio. O povo Pashtun do Afeganistão tem tradições de que pertenceriam às tribos perdidas de Israel. Segundo os islâmicos da região, esta tradição foi divulgada por volta do século XVII, mas o DNA não parece indicar o mesmo. Também há judeus assírios e judeus da Caxemira que reclamam o mesmo. Uma comunidade judaica na Índia reclamou a ancestralidade das 10 tribos. Os Bnei Menashe, que dizem descender de Manassés, e inclusive foram aceitos em Israel com vistos de entrada e reconhecidos por alguns rabinos em meados de 2005. Mas também existe a comunidade de judeus Keifeng, na China, de origem completamente enigmática, e não poucos já teorizaram a origem dos japoneses em uma das tribos perdidas. Onde quer que alguns missionários encontraram povos que não podiam explicar, ou colônias de judeus, apelavam à teoria das 10 tribos, isso inclusive com respeito aos maores da Oceania. O problema dessas teorias é a falta de fundamento histórico e genético. O Japão, por exemplo, em 722 a.C., estava sendo colonizado, mas o DNA mostra muito mais relação com tribos da Mongólia e do Tibete e absolutamente nenhuma relação com israelitas. Templos, ritos religiosos e nomes divinos entre povos como Japão, nativos americanos e africanos são apontados como evidências, mas num estudo sério isso não representa prova e podemos ver semelhanças religiosas nos mais diferentes povos do mundo. Inclusive temos uma playlist de vídeos aqui no canal que explica que isso vem da tradição pré-histórica e não das 10 tribos. Veja também o vídeo sobre os descendentes de Abraão, onde tratamos sobre a descoberta genética a respeito das linhagens de árabes e judeus que derrubam a hipótese da origem dos judeus loiros como provenientes do povo Khazar, converso na Idade Média. Os israelitas deportados não eram praticantes da religião judaica, e sim, em sua maioria, idólatras. Dizer que religiões de nativos americanos, africanos ou japoneses guardam memórias dos ritos hebreus através deles é ir contra o que a Bíblia diz que foi o motivo da deportação dos israelitas. Na verdade, na Bíblia nunca encontramos o termo tribos perdidas e muitos teólogos consideram que elas nunca estiveram de fato com um paradeiro desconhecido e que dentre elas Deus preservou seu remanescente já nos dias da história bíblica. Em 2 Crônicas 10, 16 a 17, Roboão reinou sobre eles, que assim como benjamitas e levitas passaram a ser chamados de judeus. 2 Crônicas 11, 16 a 17 fala de todo Israel, e 2 Crônicas 11, 16 e 17 diz que os leais a Deus de todas as tribos desceram a Jerusalém. Também em 2 Crônicas 15, 9 e 24, 5, fala de novas migrações do norte para Judá nos dias dos reis Asa e Ezequias, de forma que o reino do norte era tão corrupto que, progressivamente, os fiéis a Deus iam migrando para o sul. Outras migrações do norte para o sul são mencionadas em 2 Crônicas 30, 10 e verso 18, além de 34, verso 6. Aliás, o capítulo 34 conta a história da reforma do rei Josias, que se passa depois da queda de Samaria e do exílio das 10 tribos, e aqui vemos tribos do norte, parte das chamadas tribos perdidas, cujo remanescente está adorando e vivendo entre os judeus do sul. Abre aspas, foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Fecha aspas, 2 Crônicas 34, 9. Esdras 2 conta sobre o retorno
ao reino de Judá, mas logo depois de citar Judá, generaliza o povo como todo Israel, expressão sempre usada na Bíblia para o conjunto das tribos e que ele repete no verso 70. Aparentemente, ele está dizendo que quando os persas os libertaram, cativos das 10 tribos reconheceram o sinal e voltaram junto com eles para Jerusalém, formando todo o Israel. A expressão todo Israel volta a ser usada diversas vezes, até que no final do livro, Esdras fala dos filhos de Israel que mandaram embora suas esposas hititas. Os heteus eram da atual região da Turquia e Síria e foram dispersos pelos assírios entre os sírios, e este foi o destino para onde Tiglat-Pileser III enviou muitos deles, sinal que destes, muitos pertencentes às tribos do norte voltaram para Jerusalém quando os judeus regressaram da Babilônia. O livro de Neemias continua a mesma ideia, e no capítulo 6 fala não de Judá, mas dos filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e em 11:20 do restante de Israel em todas as cidades de Judá. A resposta sobre o paradeiro das 10 tribos é, na verdade, mais simples do que se imagina. Reis e Crônicas insistem que eles foram deportados não para a África, não para a Europa ou extremo oriente da Ásia, mas para regiões que iam desde Síria até os limites da Assíria, com a terra dos Medos. Segundo Reis 17 não deixa dúvidas de seu destino, estavam na Síria até os dias que, segundo Reis, foi escrito logo após a queda de Jerusalém. Este território foi depois conquistado pelos babilônios, persas, gregos, romanos, partas, turcos, islâmicos e diversos povos passaram por ali. Quem não voltou para Jerusalém como judeu foi absorvido ou se manteve em pequenos povoados no território da atual Síria, Iraque e Irã. Mas o remanescente que Deus preservou, este voltou. Veja o caso citado em Lucas 2, verso 36, onde temos a profetisa Ana, que é descrita como da tribo de Azer. Como seria da tribo de Azer se esta é uma das supostas tribos perdidas? 700 anos depois da queda do Reino do Norte, Ana podia traçar sua linhagem até uma das 10 tribos, porque elas nunca estiveram perdidas. Veja Jesus citando sua missão entre os judeus de seus dias e enviando seus apóstolos, abre aspas, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fecha aspas, Mateus 10, 5-6. Eles estão perdidos em seus pecados e não no seu paradeiro. O que ocorre é que eles foram deportados, um remanescente se salvou, alguns se converteram e voltaram unindo-se aos judeus que tinham preservado o sacerdócio. E os demais desapareceram completamente como etnia, absorvidos culturalmente, misturados etnicamente e hoje indistinguíveis. Mas e o que dizer sobre todas as profecias sobre a reunião das 12 tribos na era messiânica? Todo o Novo Testamento trabalha com o conceito de todo Israel, como em Atos 2:22, quando Pedro se dirige à multidão como sendo toda a casa de Israel. Paulo também usou o termo varões israelitas nos capítulos 13, 21 e 28 de Atos. E por fim, Tiago escreve sua carta às 12 tribos na dispersão. Tiago 1, verso 1, público converso ao cristianismo, que sem nenhuma dúvida não eram as tribos deportadas na destruição de Samaria. Óbvio que Tiago está associando Israel com a igreja, mostrando que as 12 tribos são a igreja, o novo Israel. Isso quer dizer que os apóstolos não só entenderam que a igreja era o novo Israel, mas que na segunda vinda do Messias, a reunião dos salvos seria o cumprimento da reunião das 12 tribos no reino messiânico. Pedro aplica as promessas e termos de Israel à igreja quando diz, abre aspas, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fecha aspas, 1 Pedro 2,9. O Apocalipse fala da Nova Jerusalém e de suas portas para as 12 tribos, além de descrever o novo céu e nova terra com a mesma linguagem do profeta Isaías, para uma era restaurada de paz, tanto para os povos quanto para a natureza. Toda a teologia de Romanos 9 a 11 não faz qualquer sentido se não entendemos que Paulo está falando de seu amor por Israel étnico, o seu próprio povo de origem, e argumentando que os ramos bravos, aqueles que não aceitaram a ressurreição de Cristo, foram cortados da oliveira, e os gentios, os ramos enxertados, não deveriam se gloriar sobre o Israel. Mas toda esta ilustração se perde quando se deixa de ver que há uma única árvore onde ambos os ramos estão, e que Romanos está justamente argumentando que em Cristo não há nem judeu nem grego, e que o Israel e a igreja gentílica seriam reunidos neste mesmo tronco, nesta mesma árvore. Dizer que há dois eleitos de Deus, o Israel nação e a igreja, é negar este tronco que justamente une Israel e a igreja. Em Cristo, todos estamos reunidos, gentios e judeus sem qualquer diferença, e desta forma, espiritualmente, cada um de nós é de uma das 12 tribos, na promessa feita a Abraão de que através dele seriam benditas todas as nações da terra.